alguns vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se algum anuncia outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Versículo 10. Porque persuado eu agora homens ou a Deus, ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando a homens, não seria servo de Cristo. E você diz? Amém. Queridos irmãos, estamos diante de uma epístola, a qual o apóstolo Paulo escreve, o mesmo dizendo que pelo seu próprio punho vai escrever esta carta, direcionada às igrejas que estão na Galácia. Quem me ouve, diga amém. De forma teológica e didática, havia duas Galácias, conhecida como a Galácia do Sul e a Galácia do Norte. A Galácia do Sul era um aglomerado de cidades e algumas igrejas estavam estabelecidas, e é para estes que Paulo vai enviar esta epístola. Essa epístola, senhoras e senhores, está cheia de ensinamentos e indignação. Olhando de forma emocional a epístola, Paulo está bravo e irritado pelo que está acontecendo dentro da igreja. E olhando para a vida do apóstolo, eu assemelho a sua vida aos derradeiros dias da vida de Cristo, e de forma muito didática eu quero falar que o que Paulo viveu é o mesmo que Cristo também estava vivendo. E estudando a Bíblia Sagrada, senhoras e senhores, eu pude encontrar alguns percalços, alguns problemas que Cristo passou enquanto o seu ministério estava na terra. Jesus vai viver algumas experiências que nós denominamos experiências ministeriais. Quem me ouve, diga amém. Dentro da vida de Cristo, dentro do ministério de Cristo, eu pude ver e aprender qual foi o maior inimigo que Jesus teve enquanto estava na terra. E talvez alguém aqui que me ouve dentro desta assembleia pergunte para mim: pastor, qual foi o inimigo de Cristo? E eu quero esclarecer alguns pontos para que não haja dúvida. E talvez você me diga: pastor, o inimigo de Jesus foi a carne. E eu lhe respondo: de maneira nenhuma a carne impediu Jesus de operar o seu ministério. Certa feita, Jesus estava no deserto, após jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O inimigo aparece a ele e diz: se tu és o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães e coma, sacie. Porém Jesus vai vencer a natureza da carne, dizendo: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Outro episódio que Jesus vai vencer a natureza humana, a carne, foi quando ele estava sentado num poço e ele olha para uma mulher samaritana e diz: dai-me de beber. Ela, com muita crítica, olha para Jesus, sabendo que ele era um judeu, porque os samaritanos não falavam com os judeus por uma questão religiosa. E aí Jesus olha para a mulher morrendo de sede e diz: mulher, se você soubesse quem é que te pede água, eu lhe daria água viva. E ela olha para ele ainda criticando, dizendo: mas o Senhor não tem nada para tirar a água. Jesus vai mostrar para aquela mulher que mesmo com sede, ele vai ensinar ela que melhor é o caminho da adoração. Jesus venceu a natureza, então a carne não pode ser o inimigo de Jesus.
Havia um outro episódio que Jesus estava num barco, estava onde? Não, você já me conhece, sabe que a minha mensagem é didática. Jesus estava onde? Enquanto ele estava no barco, deitado, dormindo, o cansaço, a fadiga o abraça de tal maneira que ele vai dormir. Enquanto ele dormia, uma tempestade estava acontecendo ao seu redor, e Pedro com os outros acorda Jesus. Jesus se levanta, vencendo o cansaço da carne, e repreende o vento e a água, e segue-se uma grande bonança. Está comprovado, Jesus venceu a carne. A carne não é inimigo de Jesus. E talvez ainda dentro desta introdução você me pergunte: pastor, então quem foi inimigo de Jesus? E alguém talvez dentro dessa plateia levantasse a mão e dizendo: já sei, o inimigo de Jesus de fato é o diabo. Jesus também venceu o diabo. Lembra no deserto, quando ele aparece a Jesus em algumas formas? Na última ele vai dizer: lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos anjos dará ordem ao seu respeito. Jesus confronta o diabo dizendo: Satanás, para trás de mim, porque só o Senhor adorarás e a ele prestará culto. Jesus venceu o diabo. Certa feita, em diversas ocasiões de espiritual, aonde Jesus está expulsando os demônios, que é a representação do diabo, nenhum demônio que se apareceu diante de Cristo permaneceu de pé. Todos eles foram vencidos por Cristo Jesus. E talvez você olhe para mim e diga: pastor, já sei, não foi a natureza humana, a carne, não foi o diabo. Quem foi o maior inimigo de Jesus foi a morte. E eu digo para você que nem a morte poderia ser inimigo de Jesus. E aí você me pergunta: por quê, pastor? Eu lhe respondo: 4 vezes. Quantas vezes? Não, você não está gostando da palavra. Quantas vezes? 4 vezes Jesus, ele vai ter um confronto com a morte. Lembro-me que quando Jairo olha para Jesus e diz: mestre, vem comigo para a minha casa, que minha filha está moribunda. E Jesus disse: eu vou contigo para casa. E deixa eu abrir um parênteses, porque coisa boa é levar Jesus para casa. Maravilhoso é levar Jesus para casa. Coisa boa é ter ele dentro de casa. Quem vai levar Jesus para casa? Aleluia! Enquanto ele está indo com Jairo, alguém vem da casa dele e diz: Jairo, não incomode mais o mestre, a menina morreu. Jesus olha para Jairo e diz: crê somente. Enquanto eles estão chegando na casa de Jairo, a morte já estava estabelecida lá dentro, e Jesus ressuscitou a menina. A morte perdeu. Outro episódio que Jesus vai se encontrar com a morte é quando a mulher, a viúva, sim, a viúva de Naim, está indo enterrar o seu filho, e no meio da porta, no cortejo, Jesus para a multidão e diz: menino, levanta-te. A morte teve que bater em retirada de novo. Outro episódio que Jesus encontra com a morte é quando o seu amigo Lázaro, já sepultado, enterrado, Jesus vai, manda tirar a pedra e diz: Lázaro, vem para fora. E o morto ressuscitou. Dentro da casa de Jairo, a menina ressuscita. O filho da viúva de Naim ressuscitou. Lázaro ressuscitou. E no terceiro dia, domingo de manhã, a morte não pôde prendê-lo na sepultura,
porque ele venceu a morte e está vivo para todo sempre. Quem pode adorar? Quem pode adorar? Cadê os adoradores dessa casa? A carne não pode ser inimigo de Jesus. O diabo não pode ser inimigo de Jesus, porque ele venceu. A morte não pode ser inimigo de Jesus, porque ele venceu. Pastor, há uma pergunta, então quem foi o inimigo de Jesus? Quem quer ouvir, diga amém. Não, você não está interessado. Quem quer ouvir, diga glória a Deus. Olha para cá. Sabe quem foi inimigo de Jesus? Não foi a carne, não foi o diabo, não foi a morte. Inimigo de Jesus foi a religião. A religião dos dias de Jesus, a saber, haviam 4 seitas. Quantas seitas? Olha para cá, já vou começar a pregar. Quantas seitas? 4 seitas. 2 bem grandes, superiores a outras 2, que eram os fariseus. Era quem? Não, tu não está empolgado para ouvir. Era quem, irmão? Os fariseus e os saduceus. Estes 2 eram um grupo que não tinham concordância, porque os fariseus acreditavam em anjo, demônio, e acreditavam na ressurreição dos mortos. Porém, os saduceus não acreditavam em anjo, e tampouco em demônio, e jamais em ressurreição dos mortos. Esses 2 grupos que são predominantes vão ser uma pedra no sapato do nosso Cristo. Falando assim de forma bem chula, os fariseus, senhoras e senhores, que surgiram dentro do período intestamentário, em um período de 200 anos antes do nascimento de Cristo, quando a religião judaica começa a crescer na Palestina. Agora, os fariseus estão predominantes. Os fariseus, senhoras e senhores, hoje, para nós, a palavra fariseu é uma conotação de falsidade, de mentira. E quando nós estamos bravos com o irmão e queremos ofender um irmão, a gente chama ele de fariseu. Por quê, pastor? Porque a palavra fariseu quer dizer falso, mentiroso, aquilo que é aparente. E isso não é palavras do pastor Luiz Gomes, isso é palavras do nosso próprio Cristo, porque Jesus vai denunciar os fariseus, dizendo: vocês fariseus são um sepulcro caiado, são bonitos por fora, mas estão mortos por dentro. Os fariseus, senhoras e senhores, eram tão religiosos que para comer e para beber, eles tinham que lavar os copos de forma ritualística. Porque o problema não é usar o copo, é como usa o copo. Certa feita Jesus está com seus discípulos, e os discípulos não lavaram as mãos para comer. Aí os fariseus olhou para Jesus e diz: mestre, os teus discípulos não obedecem à tradição dos anciões. Aí Jesus vai olhar para os fariseus e vai dizer: vocês não obedecem à palavra do Senhor para honrar a tradição de homens. Aí Jesus vai ensinar: ei, o que contamina o homem não é o que entra pela sua boca, mas é o que sai do coração. Aleluia! Então a religião sempre batia de frente com Cristo. E talvez alguém está se perguntando assim: pastor, você leu uma coisa e está falando outra? De maneira nenhuma, nós vamos chegar lá. Certa feita um fariseu olhou para Jesus e diz: mestre, como é que eu faço para adquirir a vida eterna? Aí Jesus vai ensinar o fariseu dizendo: honra a Deus acima de todas as coisas e ama o teu próximo como a ti mesmo.
Aí ele, querendo se justificar, ele perguntou: quem é o meu próximo? Aí Jesus vai contar uma parábola para ele. Estava subindo para o templo o levita. Só que à beira do caminho tinha um homem assaltado, ferido e sangrando. O levita passou de largo e não ajudou. Também pelo mesmo caminho está vindo um sacerdote, que está indo para o templo adorar. Olhou para o homem ferido e não ajudou. Só que também no mesmo caminho está vindo um homem samaritano. Da onde ele é? Da onde ele é? Parou, ajudou, colocou azeite nas suas feridas, levou ele para uma estalagem e ainda disse para o dono da estalagem: se ficar devendo alguma coisa ao meu regresso, eu pago. Aí Jesus pergunta para o fariseu: qual dos três é o próximo? Aí o fariseu vai ter que dizer: é o bom samaritano. Aqui, senhoras e senhores, é a sentença do nosso Cristo, porque essa mensagem que ele pregou vai tocar na alma do fariseu, porque fariseu não gostava de samaritano, porque para os fariseus, os samaritanos não prestava, mas quem tinha que ajudar, não ajudou, quem tinha que socorrer, não socorreu. Aí vem o samaritano pecador e ajuda, ou seja, o samaritano vai fazer o que era para o religioso fazer. Olha para cá que eu tenho uma palavra para você. Nesta última hora, Deus levantará bons samaritanos. Eu senti graça aqui. Deus levantará bons samaritanos, que ajuda independente da situação, que ajuda independente do problema, não é religioso, mas tem o caráter de Cristo na vida. Deixa eu ver se essa igreja entende o que eu estou pregando. Olhar para ele, olhar para ela, é para confrontar mesmo. Olhar para ele, olhar para ela e diga: é fariseu ou é bom samaritano? Agora tu não deu glória, né? Agora tu não deu aleluia, né, irmão? Ah, diga ai, irmão. Ai. É fariseu ou é bom samaritano? Porque a religião engessa, mas o evangelho liberta. E aqui está a mensagem. Olha para mim, olha para mim, olha para mim. Nessa noite eu quero falar a você sobre os 6 pilares do evangelho. Quantos pilares? Quantos pilares? Se o tempo for propício, eu falo dos 6, mas olha para mim. Quando Paulo está escrevendo a igreja de Gálatas, sabe o que está acontecendo dentro da igreja? Os religiosos entraram dentro da igreja e começaram a distorcer aquilo que Paulo estava ensinando. Começaram a mudar a sã doutrina da pregação da graça, porque os judeus estavam judaizando o evangelho, ou seja, Paulo estava dizendo: não precisa da lei, a graça é o suficiente. Aí vinha os fariseus, entrava na igreja e dizia: tem que viver a lei. Aí dava choque. Aí Paulo vai escrever: ó insensatos Gálatas, vocês começaram no espírito e agora estão terminando na carne. Ele usa uma expressão que me chama a atenção. Pergunte qual? Não, tu não está gostando da palavra. Pergunte qual?
quem vos enfeitiçou. Olha que palavra pesada que o apóstolo está usando. Quem enfeitiçou a mente de vocês para mudar o evangelho? Aí ele vai dizer: mesmo se um anjo descer do céu e disser outro evangelho, que seja anátema. Sabe que Paulo está dizendo? Ninguém vai nos tirar do evangelho da cruz. Ninguém vai mudar a palavra. Ninguém vai mudar a doutrina, porque o que está estabelecido, é irrevogável. Eu vou te apertar, tá bom? Olha para ele, olha para ela e diga: em quem você tem dado ouvido? Aleluia. É para tocar na alma mesmo. Olha para ele e diga: quem é que está te enfeitiçando? Agora tu não deu glória, irmão? É só ouvir algumas coisas. Olha para cá que eu vou pregar, tá bom? Tem muita gente nas redes sociais, tem muita gente no YouTube que está distorcendo o evangelho, mas a palavra não vai ser distorcida. Ei, esses youtubers, esses perfis que andam por aí, esses influencers por aí, não pode valer mais do que a palavra que é sendo pregada. Pergunta para ele de novo, pergunta para ele: quem é que está te enfeitiçando? Diga para ele: volta para o evangelho, volta para a graça, volta para a misericórdia, volta para o amor, volta para a fidelidade, volta para a retidão, volta para a renúncia. Aleluia, eu estou sentindo graça aqui, irmão. Eu estou sentindo graça aqui. A palavra, ela é imutável. O evangelho é o mesmo. A palavra dele não mudou. Ele disse: pode passar os céus e a terra, mas as minhas palavras permanecem para sempre. Há um zum por aí, dizendo que o evangelho está mudando. Nunca mudará. Diga para ele: o evangelho não muda. A palavra é a mesma, ontem, hoje e amanhã. Quem pode dar glória a Deus por isso? Primeiro pilar do evangelho, pergunte qual? Fé. Pastor, a fé é o pilar do evangelho? Sim, porque é só pela fé que nós cremos que uma virgem deu à luz ao Salvador, sem conhecer homem algum, e de forma miraculosa, o Salvador. Olha para mim, olha para mim. Quando eu falo isso na sala teológica, os alunos, eles viajam mesmo e recebem a palavra. Olhe para cá, eu vou falar para você. Olha o plano da salvação. Jesus no céu já existia, Ele é Deus. Posso ouvir amém? Aí o que Deus vai fazer? Vai criar Maria. Ele vai descer do céu, entrar na Maria, sair dela e salvar ela. Aleluia! Oh glória! Vou dizer de novo. Ele, criador de todas as coisas, cria a mulher, dá um propósito para ela, entra nela, sai dela e salva ela para o céu. Porque só um Deus onisciente, onipotente poderia fazer isso. Então a fé é a base do evangelho. Olha para mim, olha para mim. Posso falar sim ou não? Sim ou não? Então lá vai. A palavra evangelho
dentro do grego, quando se traduzido para o português, quer dizer evangelion, que outra tem um significado de boas novas. Eita, a irmã deu glória a Deus aqui, eu vou pregar para ela. Sabe o que Deus está dizendo para você aqui? Por revelação da sua palavra, tem uma boa nova chegando para você. Não, nem parece que tu é avivado. Pegue na mão do teu irmão, pegue na mão dele. Eu vou mexer com a tua alma aqui hoje. Pegue na mão dele, olhe dentro do olho dele, chacoalha ele para a esquerda e para a direita e diga: tem uma boa nova chegando sobre você. Tem uma boa nova chegando sobre você. Tem uma boa nova chegando sobre você. Deixa eu ver quem acredita, faz barulho de adorador. Eu sinto cheiro de novidade. Ei, darácia, camandarábia. Tem algo novo chegando aí. Levante a tua mão, meu filho, que eu não vim brincar de pregar. Tem algo novo chegando para a tua casa. Tem algo novo chegando para o teu casamento. Tem novidade chegando para a tua história. Se é para aplaudir, aplaude com gosto. Irmão, a gente está ficando íntimo já. Estou quase virando membro. Olhe para mim. Bate na mão de dois e diga: tem novidade chegando. Aleluia! 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 Eu sinto o poder dessa palavra. Glória a Deus. O primeiro pilar do evangelho é a... Eita, vou pregar tudo de novo. Abre a Bíblia. O primeiro pilar do evangelho é... Porque sem fé é impossível agradar. Então lá vai. Você disse, então receba. Sem fé é impossível. Ei, a fé não é para te agradar. A fé é para agradar a Ele. Fé não é para te agradar. A fé é para agradar a Ele. Ei, deixa eu falar de forma teológica. Quem me ouve, diga amém. A fé, senhoras e senhores, ela está tanto em 1 Coríntios capítulo 12, na galeria dos dons do Espírito, como também está em Gálatas, que trata sobre o fruto. Não são os frutos, é o fruto. É um fruto com 9 gomos. E um dos gomos do fruto é a fé. Então perceba que a fé é dom e a fé também é fruto. Faz duas coisas ao mesmo tempo. E olha para cá. Você sabia que a fé é algo de extrema intimidade e particularidade de cada um de nós? Por exemplo, a minha fé não é igual à sua. A sua não é igual à minha. Porque fé revela o nível de intimidade que eu tenho com Ele. Quem tem muita fé vive mais o sobrenatural. Quem tem pouca fé vive pouco sobrenatural. E a pergunta ecoa: pastor, o que de fato é fé? E aí talvez você diga para mim: a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se crê e se espera. Eu confirmo, é palavra, mas olhe para cá, é mais profundo do que nós podemos imaginar. Quando eu estou dentro da sala de aula,
e eu vou falar sobre a fé, eu digo, dentro da minha pequenez, da minha limitância, eu digo que a fé é um poder. A fé é o quê? A fé é o quê, irmão? Um poder. Poder para quê? Para quê a fé se torna um poder? Olhe para mim que isso aqui vai mudar a sua vida como mudou a minha. A fé, senhoras e senhores, é um poder. Agora eu falo a minha geração, que é considerada a geração Z, a geração da tecnologia, a geração da informática. A fé, senhores e senhores, assemelha-se a uma conexão. O que é a fé? A fé é o poder de conectar os mundos. Pastor, que mundos são esses? O mundo de cima com o mundo de baixo. Então, quem tem fé, conecta com o mundo de cima e traz para o mundo de baixo aquilo que existe no mundo de cima. Posso te contar uma bênção, sim ou não? Sim ou não? Quantos aqui precisam de vitória? Pode levantar as duas mãos, irmão. Se quiser levantar o pé também, pode levantar. Quantos aqui precisam de uma bênção? Quantos aqui precisam de uma conquista? Quantos aqui precisam de uma porta aberta? Quantos aqui precisam de um bom casamento? Abaixou a mão, olha lá. Quantos aqui precisam de um carro novo? Quantos aqui precisam de dinheiro na conta? Eita glória! Olha para cá. Eu vim liberar uma senha na tua vida espiritual. Todas estas coisas e muito mais que eu acabei de citar aqui já estão liberadas. Olha para mim, agora foi pouco que levantou a mão. Olha para cá, eu vou provar na Bíblia, palavra. Efésios capítulo 1, versículo 3, está escrito: e o Deus de paz, que vos abençoou com todas as bênçãos nas regiões celestiais. Oh! Hello, olha para mim, o que você precisa já está liberado. Eu vou gastar um pouquinho mais de tempo aqui para você entender. O que você veio buscar aqui hoje já está liberado no mundo espiritual. Pastor, se está liberado, porque ainda não aconteceu? Porque você precisa ativar a fé. Aí, como esse pregador é meio afogueado, estou liberando na tua vida, o que você faz? Pega, toma posse, segura, agarra, pega o que é seu. Olha para ele e diga: a bênção já foi liberada, irmão. É só ativar a fé. Porque quem tem fé não vive o natural, vive o sobrenatural. Pela fé a casa já é nova. Pela fé já trocou de carro. Pela fé a porta já se abriu. Pela fé Deus já salvou teu esposo. Pela fé o seu filho já está envolvido na igreja. Pela fé a viagem vai acontecer. Pela fé esta igreja vai viver o extraordinário. Emarácia Calamandarábia. Então sai daqui hoje, meu filho, pisando forte. Olha para cá.
amanhã, toma uma atitude de fé. Vai naquela faculdade e se inscreve, meu filho. E quando perguntar como é que vai pagar, é pela fé. Olha para cá, minha senhora. Pega esse varão, desce no cartório amanhã e diz: pela fé nós vamos casar. Aleluia, aleluia. Vai amanhã na concessionária, senta no bichão. Emarácia, Camandorobia, Labadá, Calamai. E diz: pela fé tu vai entrar na minha garagem. Deixa eu ver quem está entendendo o que Deus está falando. Ô minha irmã, ô minha irmã, ô minha irmã, minha irmã, minha irmã, olha para mim, olha para mim. Minha irmã, vá amanhã no shopping. Olha para o vestido e diz: eu vou entrar em ti. Eita glória! A casa para o diabo vai cair, porque esta igreja vive pela fé. Pela fé, irmão. É pela fé. Como é que você está aqui? É pela fé. Como é que chegou aqui? Pela fé. Como é que se veste? É pela fé. Como é que tem alimento na tua mesa todo dia? É pela fé. Como é que o Covid não te matou? É pela fé. Você está muito incrédulo. Pode contar uma verdade, sim ou não? Já estou encerrando, não vai dar para falar os 6, ó. Vou deixar tu com saudade para a pastora me convidar de novo. Olha para cá. É pela fé. Olha para cá, ó. Certo dia, Jesus entrou na sinagoga. Entrou aonde? Ah, tu já está cansado de me ouvir. Entrou aonde? A sinagoga de Nazaré. Não é qualquer sinagoga, não. A sinagoga de Nazaré. Quando ele chegou lá, pastora, quando ele chegou lá na sinagoga de Nazaré, irmão, parece que eu estava lá. Parece que eu estava lá. É que eu viajo na Bíblia, irmão. Aí Jesus passou por todo mundo. Foi lá no púlpito. Tinha 3 cadeiras. Quantas cadeiras? Ah, tu tá fraco na fé. Quantas cadeiras? 3 cadeiras. Uma para o dirigente da sinagoga, que seria o pastor local, o dirigente. Uma representando Moisés e outra representando Messias. Aí lá vai Jesus, irmão. Foi lá no púlpito, sentou na cadeira do Messias. Quando ele sentou, a congregação inteira ficou assim: uau! Que cara doido! Sentou na cadeira do Messias. Quando ele sentou, o assistente traz um pergaminho, ele abre, lê e diz: hoje, está escrito, Isaías, se cumpre esta profecia. Só que no meio da congregação ficou um burburinho. Pergunte qual? Mas não é esse o filho de José? O nome da mãe dele não é Maria? A gente não viu ele crescer? E ele está dizendo que é o Messias? Não, ele não é o Messias. Aí tentaram pegá-lo, para lançá-lo a precipício abaixo, porque Nazaré era um lugar alto. Só que ele saiu no meio da multidão e ninguém conseguiu segurá-lo. Resumindo, em Nazaré ele não pôde operar milagres. Pergunte por quê? Pergunte por quê?
Porque ninguém acreditava que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Pegue na mão do teu irmão e diga para ele: tu está muito incrédulo. Diga: você não está acreditando mais, mas pode liberar na vida dele. Diga: Jeová, nessa noite vai te dar uma bezetacil de fé. Ora macalaxúria, sairá daqui mais crente. Para a gente ir para casa dando glória. Segundo pilar do evangelho: milagre. Eu disse o quê? Eu disse o quê, irmão? Milagre. Porque para viver milagre tem que ter aqui para a gente fechar, concluir. Não vai dar para falar os 6, mas olha para cá. O que é milagre? Ei, deixa eu ser didático. O que é milagre? A gente fala tanto milagre. Irmão, eu gosto de estudar um pouquinho. Não me acho intelectual. Só gosto de ler algumas coisas. Se hoje você perguntar para o cientista o que é milagre, ele vai fazer algumas equações. Ele vai fazer alguns cálculos. E vai chegar à conclusão daquilo que está se perguntando. Só que até mesmo o cientista que faz os seus cálculos, vai chegar uma hora que ele vai ter que dar o braço a torcer e vai dizer: de fato, a ciência não tem resposta para isso. E quando a ciência não tem resposta, se torna um Se você perguntar para um advogado, um doutor da letra, da lei, o que é milagre? Aí ele vai lá na etimologia da palavra, lá na raiz, na semântica da mesma, e vai tentar trazer aqui alguns adjetivos e não vai conseguir definir o que é milagre. Eu estou dizendo para você que milagre não se explica. Milagre se vive. Como é que tu entrou nessa empresa? Não sei, só sei que foi milagre. Como é que você recebeu o livramento desse acidente? Não sei, só sei que foi milagre. Como é que o marido chegou aonde chegou? Foi por capacidade dele? Não. Só sei que foi um joelho no chão, boca no pó e o milagre de Deus na vida. Tem milagre para acontecer. Eu não sei se tu crê no que sai do altar, mas o céu está descendo nesta casa. Irmão, eu não fiquei embaraçado no tempo para não chegar aqui para brincar com a tua vida. Eu vim liberar um decreto de Deus para alguém. Esta semana será uma semana de milagres. Como é que chegou? Não sei, é milagre. Como é que o Pix bateu na conta? Não sei, é milagre. É providência, é milagre. Pegue na mão dele, eu vou encerrar. Pegue na mão dele e diga: esta semana você vai viver milagres. Ela é maraçuria labacamandarápia. Tem milagre chegando aí.
Eu sinto cheiro de milagre vindo para esta casa. Tem uma avalanche da glória para entrar. Nós estamos em ritmo de festa e o céu já está dizendo: eu vou fazer milagres. Fica de pé comigo, fica de pé. Eu quero chamar os tangedores, os músicos, venham cá. Venham cá, instrumentistas. Eu vim liberar uma palavra sobre esta casa. Esta casa não será engessada pela religião. Porque eu não tenho dúvida do que eu vou dizer, pastora. Uma das palavras que a senhora mais escuta é: se eu fosse a senhora, eu fazia isso. Se eu fosse a senhora, eu fazia dessa forma. Se eu fosse o pastor, eu fazia dessa maneira. Ei, olha para cá. Não é do teu jeito. Não é da tua forma. Não é da tua maneira, meu filho. Não, pastor, é que lá na onde eu estava a gente fazia assim. Se é para fazer como lá, vai para lá, meu filho. Aqui é do jeito que Deus deu a visão. É que lá na outra igreja a gente fazia assim. Se é para fazer como lá, volta para lá, meu filho. Entra debaixo da visão. O evangelho é imutável. Eu estou sentindo graça aqui. Diga para o teu irmão: o evangelho não vai mudar. Eita glória! Não vai mudar, irmão. É pela fé, conquistando milagres. É de milagre em milagre, irmão. Olha para cá, eu sou um milagre. Você é um milagre. Olharam para mim e disseram: pastor, o senhor que é teólogo, do segmento pentecostal, pastor, por que não está acontecendo mais milagre? Ei, quem disse que não está acontecendo milagre? Quem inventou essa mentira? Tem milagre acontecendo agora, irmão. Sabe aonde eu te provo que tem milagre acontecendo? Em pleno domingo, dia do teu descanso. Trabalhou a semana inteira. Você deixou o Netflix, deixou o sofá, deixou o shopping. Olha você aqui dentro da casa de Deus. Isso é milagre.